Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Criança com cartela de remédios na mão. Queda, afogamento, engasgo, choque elétrico, queimaduras. Os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Por ano, cerca de 3.300 meninos e meninas morrem e outros 112 mil são internados em estado grave. Esses dados são da ONG Criança Segura Brasil. Em 2018, foi sancionada a Lei Lucas, que surgiu depois de um acidente com Lucas Begali, uma criança de apenas 10 anos que perdeu a vida após se engasgar com um lanche servido durante um passeio escolar. Ela impõe aos estabelecimentos de ensino públicos Rodrigo e Almendra, privados, advogado. o treinamento dos seus funcionários, dos professores, sobre noções de primeiros socorros adaptadas às idades das pessoas com quem elas lidam e às condições particulares dessas pessoas. Então, uma escola que tem entre seus alunos crianças com necessidades especiais precisam estar aptas a socorrer essas crianças que talvez não seja exatamente o mesmo tipo de socorro de outras crianças sem aquelas necessidades especiais. Bebezinho engasgado, logo começará a ficar roxinho ou avermelhado, tremendo, braços e pernas. Você viu uma criança com essas características, por gentileza, tome duas atitudes. A primeira que eu falo sempre, não é fácil, mas se você realizar todo o procedimento, você fará com perfeição. Sua primeira atitude, nessa ocasião, é tentar manter a calma. Segundo, pega teu celular, gratuitamente disca 192, número do SAMU. Em Fortaleza, Ceará, Rubens tem prestado um serviço de extrema importância à população. Ele é estudante de enfermagem, instrutor de primeiros socorros e viu a oportunidade de compartilhar o que sabe dentro dos ônibus da cidade. Pegar seu pequeno filho engasgado, levá-lo até os ombros e dar leves golpes nas suas costas, tentando incentivar uma possível tosse. Talvez este procedimento não seja tão eficaz assim quanto você esteja pensando. Dentro dos coletivos eu recebo muitos relatos de pessoas que passaram por situações bastante complicadas, de engasgo, de desmaios e mal súbitos. Teve até um relato há pouco tempo de um pai que prestou atenção ao conteúdo que eu estava fazendo dentro do coletivo e depois de alguns meses seu filho veio a se engasgar e ele salvou a vida do próprio filho que tinha se engasgado, pasme, com um pedacinho de copo descartável. Porém, ele estava atento, se lembrou do procedimento que aprendeu dentro do ônibus e salvou a vida do seu próprio filho. O dinheiro que arrecada ajuda a pagar a faculdade, enquanto ele ensina outras pessoas a agirem em situações de emergência. Eu levo o conteúdo mais detalhado possível, mais simplificado possível, tiro aquelas palavras estranhas anatomicamente que a gente aprende, para que as pessoas realmente entendam, desde uma criança até um senhor, uma senhora de idade, aprendam a salvar vidas de forma basicamente simples. Idosos também precisam se cuidar quando o assunto é acidente doméstico. Dona Terezinha vive em Curitiba, Paraná, e tem se prevenido para não se machucar. Procuro me cuidar o mais que Terezinha posso, Marlina Tel, aposentada. Com tapetes dentro de casa, com tudo aquilo que pode me proporcionar uma queda. Como a incidência de quedas na população mais velha é alta, o trabalho de mestrado da Neire é baseado nessa estatística. Ela criou um manual com o objetivo de verificar os riscos de queda dos idosos em ambiente domiciliar. O material foi distribuído para profissionais da saúde e integrantes da pesquisa, como a dona Terezinha. Nós trabalhamos uma abordagem que começa desde questionamentos como: você tem tapetes em casa? Tenho. E qual seria a solução para resolver esse problema? Assim como fatores de risco no ambiente, por exemplo, os cuidados que ela tem que ter no quarto, no banheiro, no deslocamento dela durante o trajeto que ela faz, por exemplo, para ir até a lavanderia, na área externa da casa dela. Através dele, aprendi a me cuidar bem melhor do que eu já me cuidava, né? Tem dicas bem interessantes. Elas gostaram muito de aprender sobre quedas, elas aceitaram
muito a nossa ida até o domicílio delas, e elas eram aplicadas mesmo em pegar o manual, entender, em refletir, e até possíveis mudanças de hábitos ali que a gente notou. Quartel do Corpo de Bombeiros em Brasília. Fomos até o Corpo de Bombeiros em Brasília para ter uma aula de primeiros socorros. Sargento Armada é quem compartilha o conhecimento com a gente e faz um alerta. Antes de prestar o atendimento, a pessoa deve primeiro chamar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou o SAMU discando 192. Um dos acidentes domésticos bem comuns são casos de engasgo, seja com bebê, criança ou adulto. Então a gente vai fazer uma simulação aqui de primeiros socorros com esses manequins e o Sargento Almada já estava me explicando que tem que verificar se a pessoa ou a criança e o bebê conseguem chorar, tossir ou falar, né, Sargento? Perfeito. Se eles conseguem fazer isso, é porque a vítima não está completamente engasgada, completamente obstruída. A gente vai estimular ela. Tosse, põe para fora, ok? Se for um bebê, a gente pode inclinar para tentar drenar, escorrer o leite pela própria garganta, pela própria boca, ok? Em caso da vítima não conseguir tossir, falar ou chorar, ela está totalmente engasgada. Então esse procedimento aqui, ele é necessário. Se posicione atrás, né, do adulto, procure a região da boca do estômago, feche o punho, né, a mão aqui, e circunde o outro braço aqui e faça esse movimento em J, para dentro, o tempo inteiro, para dentro e para cima, para dentro e para cima, em J. Em caso de criança engasgada, se posicione agachado atrás da criança, no mesmo lugar, na região da boca do estômago. Feche o punho, circunde com o outro braço e promova os mesmos movimentos, para dentro e para cima, em J, até que a criança consiga expelir. Com bebê, o procedimento é parecido, mas usa-se apenas os dedos e o nível de força também é menor. Todas essas simulações que o sargento fez aqui pra gente são em casos de pacientes conscientes. E quando a pessoa está desacordada, sargento? Aí ele vai demonstrar caindo aos meus braços, né, que ficou desacordado. Zelosamente eu deito ele ao chão e a minha desobstrução agora vai ser com ele deitado, fazendo esse tipo de procedimento ao centro do peito. Peito pressionado com as duas mãos. Até que o socorro chegue no local. Já em caso de queda, outra ocorrência recorrente, segundo o sargento, o importante é estancar o sangramento quando houver, pressionar o local por cerca de 10 minutos e verificar se a pessoa está respirando. Se ela não está respirando, ela pode estar, né, desacordada ou pode ter alguma dificuldade por posição. Verifique se consegue colocar ela numa posição em que ela consiga respirar espontaneamente. Eles estão em fase de descoberta, têm energia de sobra e se machucam com mais facilidade também. Eu volto daqui a pouquinho para mostrar alguns acidentes domésticos com crianças e como prevenir para que elas não se machuquem dentro de casa. É já já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Em apartamento com tela protetiva na janela, mãe brinca com a filha. Pai e filho desenham juntos. Infelizmente, quando meu filho mais velho tinha 2 anos de idade, ele sofreu um acidente doméstico. Foi a única coisa que passava pela minha cabeça. Eu comecei a chorar lá no hospital. Quando chegou, ele começou a me cuidar, comecei a chorar. Ele falou, tá doendo? Eu falei, não, minha filha. Dele, ela machucou. Eu falei, não, podia ter sido ela. Água ferve em fogão. Água quente, fogo, são muitas as possibilidades de uma criança se machucar dentro de casa. Enquanto meu esposo fazia um café quente na bancada da cozinha, ele passou do lado e eu acidentalmente, enquanto deslocava um bule com o coador, derramei o líquido fervendo sobre ele. Graças a Deus, ele não ficou com nenhuma sequela e nenhuma marca de queimadura. O acidente aconteceu quando Yuri tinha 2 anos de idade. Felizmente, foi apenas um susto que serviu de alerta para André e a esposa. Desde então, a gente passou a redobrar os cuidados aqui na residência. Não fazemos mais cafés quentes ou bebidas, né, como chás, na altura das bancadas que eles possam alcançar, e a nossa cozinha, que não tinha porta, a gente resolveu colocar uma grade, né, para dividir esse espaço enquanto os meninos transitam pela casa e a gente consegue fazer as atividades na cozinha agora tranquilamente.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, do total de acidentes, 30% são com crianças, sendo que 90% ocorrem dentro de casa e poderiam ser evitados. O médico José Adorno explica que o melhor caminho é a prevenção. Procurar identificar em casa quais são as situações de risco. Né? Então, a cozinha é um ambiente muito perigoso, porque está lidando, panela de pressão, aquecimento de líquidos, é o próprio fogão, o fogo, né? A chama. E lembre-se que muitas vezes nós estamos falando também de pessoas que com uma vulnerabilidade social muito grande, em que se utilizam de fogareiros ou substâncias inflamáveis, né, para fazer o alimento, né, para cozinhar o próprio alimento, o preparo dos alimentos, né? Então, é importante que as crianças estejam longe, afastadas dessa atividade, né, para que elas não sejam incluídas no eventual acidente. Bárbara brinca com filha. Bárbara tem uma filha de 2 anos e sabe muito bem dos perigos do ambiente doméstico. Nesse dia eu estava meio apressada pra gente sair e meu marido tinha lavado alguma coisa com gordura no tanque. E eu fiquei brava, falei, não, deixa eu lavar já, esquentei a água. E no que eu fui pegar a água para passar pro tanque, do fogão pro tanque, eu bati o braço na porta de vidro e a água pulou inteira. Queimou metade do meu rosto inteiro. Na hora, a primeira coisa que eu olhei em volta, cadê a Pietra? Ele falou, não, ela tá no quarto, porque a gente já tem esse cuidado de não deixá-la na cozinha de forma alguma. Não demorou muito para que ela se recuperasse e o acidente serviu para confirmar a importância dos cuidados com segurança, ainda mais quando se tem criança pequena dentro de casa. A porta da cozinha está sempre fechada, né? Não tem como você ficar cuidando de tudo que está dentro da cozinha. Eu tenho protetores nas gavetas da cozinha para as facas, para algumas panelas mais pesadas, que eu sei que ela já tem acesso. Então ela não consegue tirar o protetor ainda. E tem mais uma porta que divide a área de serviço, que eu chaveio ela sempre. Então vai passar para lá, entrou, chaveou, saiu, chaveou. Porque a gente não tem como ficar 24 horas de olho nela, né? Além da cozinha, outros itens de segurança estão espalhados por toda a casa, como a tela de proteção nas janelas, o portão nas 2 pontas da escada, os protetores de canto e as portas o tempo todo fechadas. Entre recém-nascidos e pessoas com até 19 anos de idade, cerca de 180 mil acidentes domésticos ocorrem todo ano no país. Esse dado é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além de queimaduras, outros acidentes comuns com crianças são queda, afogamento, acidente de trânsito, aspiração, sufocamento, intoxicação, envenenamento, corte, choque elétrico, picada e mordedura. Em caso de queimadura, esta pediatra orienta a não usar receitas caseiras. A orientação é sempre limpar com água, água corrente, nada de passar clara de ovo, passa creme dental, manteiga, só água corrente. Se houver a criança usar anéis, se for na mão, retirar antes de causar edema. Nunca estourar a bolha, tirou, passou água corrente, põe apenas um pano limpo e vai para o hospital. Quando for uma queimadura por produto químico, que é uma dúvida que as pessoas também têm, você mantém a questão do jogar a água limpa, água corrente. E quando você for para o hospital, é importantíssimo não esquecer de levar o produto, porque às vezes existe algum antídoto, algum trabalho que eles vão precisar fazer e ter o produto é muito importante. E não saia daí, porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro vai mostrar os acidentes mais comuns entre idosos. É daqui a pouco. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Mulher idosa arruma flores no vaso. Ela está na sala de casa. Aí a torneirinha tava vazando, que ele liga para a máquina, né? Maria Nazaré de Oliveira, pensionista. Um pano. Nesse dia eu esqueci. Mas era uma aguinha bem pouquinho, não chegava nem a metade de um copo. Aí eu pisei, escorreguei e saí escorregando, igual como pisando no sabão. Parece simples, mas a queda gerou consequências irreversíveis à saúde da Dona Maria. Caminhar ficou mais difícil e a vida foi tomada por uma rotina de exames e remédios. Quando eu caí, escorreguei de uma vez, tinha um batente da porta, aí bati minha coluna.
A minha coluna ficou assim, uma brecha assim, que cabia o dedo dentro, assim na carne, partiu a carne. Mas não rasgou o osso, não rasgou o couro e não quebrou o osso, mas dividiu a carne e tingiu muito osso. Aí eu criei uma hérnia de disco. Hoje ela faz tratamento com fisioterapia e exercícios de fortalecimento. Só que as dores ficaram mais fortes e foi preciso voltar ao hospital. Criou um carocinho também na coluna, que o pessoal costuma chamar bico de papagaio, né? Aí o médico falou, você tá com a hérnia de disco muito inflamada. Se a senhora não cuidar, a senhora vai para cadeira de roda. Nessa escada, Dona Maria sofreu um outro acidente doméstico. Ela estava descendo e acabou perdendo a força em uma das pernas. Ela caiu e essa segunda queda agravou ainda mais a condição da coluna, como também feriu a perna esquerda dela. E a perna ficou roxa, que bateu no degrau. Aí depois de uns 4 dias, eu fui ajeitar a gaiolinha do meu passarinho. Quando eu fui descer, eu caí, mas caí e não machuquei muito, porque minha filha estava atrás de mim, abraçou comigo, me segurou. Aí a perna descascou todinha, aí começou a trincar o osso da perna. Eu aí tomei muito remédio lá no hospital. E a coluna não dava, parecia que eu estava andando, eu estava puxando uns 6, eu chamo tijolo, essa faz casa. Parecia que eu estava puxando tijolo, a perna era pesada demais. Eu não dava conta, né? Aí meu filho me agarrava assim de um lado, botava dentro do carro e me levou e comecei a fazer tratamento. Resultado, passou a tomar mais remédios para dor, fora as sequelas que ficaram. Esse joelho aqui, se eu pisar assim, fazer assim, ele troce. Se eu não botar a mão no chão para segurar, muitas vezes eu me firmo, eu tomo mais forte, me firmo aqui e puxo ele. Ó, e tudo ele estrala. Mas ele não faz aquele movimento que nós faz, que você vai correr, não vai parar. Aí parece que tem um freio aqui, né? Nesse aqui não tem mais. Esse aqui tá solto. Só esse que freia. Maria desce os degraus devagar. É muito difícil. Uma queda para velho é a mesma coisa de levar umas pancadas. Assim, não é difícil demais. As quedas da Dona Maria foram acidentais. E segundo esse advogado, há uma diferença entre esse tipo de acidente e aqueles que poderiam ser evitados. Aquilo que não é previsível pelo homem médio e que, portanto, poderia ser evitado, entra no rol dos acidentes. Aquilo que era previsível e que, portanto, poderia ser evitável, pode entrar no rol dos crimes, desde que haja ou dolo, a vontade de realizar a conduta, ou, ao menos, um desrespeito a uma obrigação de cuidado, que seria o conceito de crime. Mulher idosa conversa com reportagem. Ela tem 90 anos, é isso mesmo. Dona Lindaura não para e garante que o que a mantém saudável é a vida ativa que leva dentro de casa. Faz tudo sozinha, mesmo com um bocado de filho por perto. A grande paixão está nas plantinhas do quintal da casa dela, que cuida com todo amor e carinho. É uma hortinha que eu tenho para ali, que eu gosto de molhar. Os filhos vêm e fazem o canteiro, e aí eu arrumo e semeio e dá. Em casa, ela nunca tinha caído, até que um dia a queda foi inevitável. Eu deitei, que acabei de almoçar e deitei. E eu levantei assim, fiquei pensando, eu digo, aqui eu não fico... Eu estou passando mal do calor. E levantei. O médico disse que deve ser porque eu levantei ligeiro e o coração pulsou e o sangue não foi no cérebro. Mas eu não sei. Eu sei que eu conversei com meu filho e não vi mais nada. O médico disse que eu desmaiei em pé. A mamãe nunca tinha desmaiado antes. E o meu irmão correu para pegar ela e ele conta que ela ficou pelo menos 2 minutos lá, assim, desacordada. E ele pegava ela e tentando ajeitar direitinho, porque ele entende que ele não podia pegar ela do chão de uma vez, né? Que ela tinha que ficar um tempinho ali, por ele ter servido o exército, ele descobriu que tinha que levantar as pernas um pouco e tal. Então ele foi pensando nessas coisas, mesmo no susto, e levou-a para a cama. Foram poucos passos da cama até o banheiro e, para a sorte da Dona Lindaura, as consequências da queda foram pequenas, diante do perigo de cair e bater a cabeça. O médico
fez uma tomografia e tudo mais, mas aí não deu nada. Ele disse que não houve traumatismo craniano. Nós ficamos observando todo o tempo, não deixamos ela dormir, nada disso, não vomitou, não teve náuseas, nada disso. Então foi mais ou menos, foi mais tranquilo, mas o susto foi terrível. Marcela é representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e ressalta que o idoso, pelas próprias condições da idade, tem mais chances de queda. Por isso, cuidado deve ser redobrado. A cada 3 idosos, um cai, né? A cada 20 quedas que a gente tem pelo menos uma fratura. E aí você pensa o seguinte, das consequências leves, a gente imagina aí uma torção, um machucadinho, um arranhão, né? Bateu lá no ombro, o bumbum se caiu no chão. São coisas mais leves, mas ali pode vir uma luxação, pode vir uma contusão maior, um hematoma maior no paciente que usa um anticoagulante, até chegar no evento final de fratura. Quando o paciente sofre uma fratura, aí as consequências são mais graves ainda, porque ele pode se recuperar, isso é ótimo quando acontece, mas ele pode, dessa fratura, ter uma internação mais prolongada, até o procedimento cirúrgico nesse paciente é mais arriscado. A especialista sugere uma casa adaptada para tentar evitar acidentes. O que a gente poderia fazer? Tirar tudo que escorrega. Tapetinho, paninho, o que for solto no chão, tira. Idoso adora colocar essas coisinhas, né, na casa, então tira. Colocar um calçado adequado. Se tiver degrau e puder substituir por uma rampa, melhor. Colocar barra, então barra nos corredores, barra no banheiro, para poder, né, o idoso ficar mais firme, né, para poder ficar ali em pé. Por aqui, as mudanças vão acontecendo de pouquinho em pouquinho. As meninas falam, mas não pode botar tapete. Eu também não gosto muito de tapete, eu só boto um ali no pé do fogão, porque é o lugar que mais suja, né? Faz tempo que eu tirei, porque as meninas brigam demais. Falam, mãe, não pode. Mas eu nunca tropecei em tapete, não. Ela tem a independência dela. Eu moro, que nem eu te falei, assim, a minha casa tem 1,5 metro de distância da dela. Mas assim, eu digo, mãe, vamos dormir lá em casa. Quando eu falava isso, ela ficava brava, né? Não, eu não vou dormir na sua casa, eu não quero deixar minha cama. As meninas que falam, ah, mãe, mas a senhora não pode isso, não pode aquilo. Eu digo, olha, o seguinte é esse, o ser humano ele só morre uma vez. Então, eu vou tomar cuidado, a verdade, porque falar a verdade eu não quero morrer tão cedo, né? Mas eu digo para elas assim, se eu ficar aqui atrás de 4 paredes, só limpando casa, alguma coisa assim, eu morro mais ligeiro. Então eu gosto de andar, gosto de fazer minhas coisinhas. Dona Lindaura coleta água para seu regador diretamente da caixa d'água. Ela rega as plantas da horta. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcela Luiza e Bárbara de Alencar. Reportagem Renata Teodoro e Marcela Luiza. Edição de texto Renata Teodoro. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia de F. Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Cleber Dentinho e Paulo Paz. Edição e pós-produção Thiago Lopes. Geografismo Lucas Martins. Núcleo de Programação Rosa Lázaro. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça, 20 anos.